Por que a câmera não está ligada? Vamos analisar. Criaram, talvez, mais um elemento para anular as prisões. Será que poderíamos falar dessa maneira? Porque nós sabemos como é que é o Estado. Ora tem, ora não tem. Todos os estados, com raríssimas exceções, são estados endividados. Que câmeras são essas que foram compradas? Como que é a manutenção? Se nós temos as tornozeleiras eletrônicas que dão problema ou então são rompidas e o Estado não toma providência, tá certo? Em recapturar o preso. Você acha que o Estado vai se preocupar na recomposição das câmeras? Tem câmeras para todo mundo? Na manutenção dessas câmeras, está pagando a empresa que faz a manutenção? Criaram mais um mecanismo para poder liberar mais preso. Tá vendo? Que coisa curiosa. Faz sentido. Nós tivemos, no final do governo Cabral e Pezão, uma frota que havia sido terceirizada. O Estado deixou de pagar. E o que a empresa fez? Deixou de manutenir. Os carros baixavam e ficavam baixados. Praticamente a PM já não tinha mais viatura. Foi aí que nós tivemos aquela intervenção federal, aqui no Rio de Janeiro, no final do governo Pezão, porque não tinha estrutura. O Estado estava todo comprometido. Vamos imaginar que tivessem câmeras. E aí? As câmeras estão sendo manutenidas? Os itens que precisam ser substituídos, etc., porque é um equipamento, precisa de reparos. Vão ficar anulando as prisões por causa disso? Mas nesse ponto, o senhor concorda ou não com o uso? Ela ajuda ou não o policial? Em alguns casos, ajuda o policial. Principalmente para poder fazer essa contraprova, né? Principalmente para fazer. Ela pode ajudar o policial, mas o policial vai ter mais uma estrutura no peito. Ele já tem que carregar a arma, já tem que carregar o rádio, ele já tem que carregar os equipamentos, carregadores sobressalentes, outros acessórios, ainda tem uma estrutura no peito que, se ele tiver que fazer, por exemplo, um rastejamento, isso já vai atrapalhar. Como é que vai ser? Rastejamento, se os nossos ouvintes aí não sabem, é um processo de progressão no terreno. Você tem o deslocamento a pé firme, nas suas várias variáveis, deslocamento por lanço. O policial ele está com a silhueta reduzida. Como ele está com silhueta reduzida, ele não está com um tronco ereto. Ele está com um tronco curvo. Uhum. Essa câmera vai estar mostrando o quê? O chão, o pé dele. Ele tem uma outra forma, e isso está dentro das instruções de infantaria. Uma outra forma é o engatinhamento. Isso faz parte do processo para você diminuir a sua silhueta e você precisa avançar no terreno sob a égide dos obstáculos e as coberturas. Ele aproveita essa proteção para poder se deslocar. Engatinhando, quando a pé firme ele não conseguiria, seria alvo. Ou rastejamento. E nessa hora, a câmera vai estar sendo arrastada no chão. E o que está sendo visto? É só poeira subindo, um pedaço de pedrinha. Isso, e barulho. E barulho, mais barulho. É isso. Então, eu acho que tudo que for auxiliar o policial é bem-vindo. Mas não podemos imaginar que a falta de imagens signifique uma tentativa de iludir um possível futuro julgador. Porque isso é um erro. Há um tempo atrás, nós tínhamos lá na nossa unidade uma promotora. Eu vou citar o nome dela aqui, que eu sei que ela não vai se incomodar. Doutora Dora Beatriz.
ela tinha uma identificação muito grande com o trabalho policial militar. Trabalho policial de uma forma geral, não só militar não, porque ela percebia a dificuldade do policial. Imagine, e eu falava com ela falou assim, Coronel Príncipe, nós temos que fazer uma palestra para diversos promotores, que eu tenho diversos colegas que não conseguem entender isso daí. Tipo, você está numa comunidade. A comunidade ela pode ter um terreno regular ou ela tem uma inclinação qualquer. E se nós estivermos referindo, o policial, por exemplo, num beco, onde é uma escadaria, num contato fortuito, ou seja, nem ele imagina que vai encontrar o delinquente, nem o delinquente imagina que vai encontrar um policial, ou no meio ou lá no início da escadaria. Disparos que são feitos e que depois a perícia identifica como sendo de cima para baixo, de baixo para cima, isso significa execução? Não. Está entendendo? Mas esse disparo não vai ser execução, por mais que tenha tido algum ângulo, porque se viu que não tem a marca do mascaramento, da tatuagem que a pólvora provoca. Mas eu tenho um outro fato que nós vamos ter. Nós estamos falando de um contato fortuito, onde os dois não esperavam encontrar um ao outro. O delinquente possivelmente fugindo de uma patrulha que o perseguia. O policial talvez buscando o local de onde ouviu os disparos. E os dois se encontram a uma distância qualquer. Mas poderiam se encontrar na quina do beco. Recentemente a gente teve um caso desse, né, em São Paulo. Na quina do beco. Contato fortuito, ele pode estar a 1 metro um do outro, o policial fazer o disparo, aí vai ter inclinação, ângulo, e vai ter chamuscamento. Isso aí significa execução? Está entendendo? Então talvez falte mais, não os mais antigos, mas os mais jovens. Eu não sei se hoje em dia tem, não sei, mas naquela época se dizia execução. Isso é característico de execução. É aquela coisa que ouviu dizer numa faculdade de direito e não sabe por que foi dito. E repete, entendeu? Mas que no terreno a experiência mostra coisa completamente diferente. Aí você vai dizer, mas a câmera é para poder ser utilizada em favor do policial. Ok, dependendo da situação, eu concordo. Dependendo da situação, eu não concordo. Por causa dessas situações, porque vai ser utilizada para poder alegarem que o policial estava fazendo um deslocamento, um lanço, engatinhando ou diminuindo a silhueta, e só aparecia o chão e o pé dele correndo. Ué, vá lá e faz igual. Barulho de tiro ao solo, ao fundo, e depois aparece um jovem morto. Um jovem com futuro promissor. Recentemente no Guarujá, né, foi uma morte de um policial de rota, né, e houve esse encontro, né, esse embate no beco. O policial ele tá caminhando e de repente, praticamente dá para se ver na filmagem da câmera dele, um vagabundo ele bate de frente com o policial e dispara na cabeça do policial. Ele tá progredindo, de repente, não dá tempo de fazer nada, né? Ele não consegue nem levantar a mão, já recebe disparo. É lamentável. Qual é a perda, na minha opinião, para a sociedade? Um policial que morra nessa situação, não tem outro para ficar no lugar dele no dia seguinte. Não tem. Sabe lá quando terá. Sabe lá quando terá. Porque o Estado não faz um concurso. Olha, morreu um policial hoje. Vamos fazer um concurso amanhã para a gente recompletar essa vaga. Não é assim. Essas vagas acontecem, elas surgem com o tempo, quando vai ter autorização. Aí entra Tribunal de Contas, política do governo
e do Estado de recompletar a efetiva, aí tem que verificar, olha, nós já estamos gastando ali o limite que nós temos com segurança pública, com funcionário público, não dá mais para a gente aumentar a despesa. É assim, né? É como se fosse uma família. Se você não tem dinheiro para ir ao cinema no final de semana, você vai ficar em casa assistindo filme pela televisão. Então, você gasta o que você vê que pode gastar. A mesma coisa o Estado. Agora, o prejuízo. Esse policial, ele integra alguma coisa, uma estrutura qualquer de policiamento. Vamos imaginar que ele integre uma radiopatrulha. Essa radiopatrulha, ela não roda com um policial apenas. Ela só roda com 2 policiais. Eu, quando fui para o 9º Batalhão, eu verifiquei que lá tinham várias viaturas, setores e subsetores de patrulhamento baixados. Baixado significa que a viatura não roda. Tinha viatura, mas não tinha um efetivo. Porque vai morrendo, vai passando para inatividade, vai sendo lesionado, aí tem aquela incapacidade física temporária, permanente. Não tem outro para colocar. Aí nós ficamos, imagina, com um setor de radiopatrulha baixado, que é uma área grande, um setor de radiopatrulha, sem patrulhamento. O vagabundo vai fazer o que quer ali. Ah, mas essa área não vai ter nenhum policiamento? Vai ter. Um outro setor vai dividir o que já tem, né? Já possui, dividir o seu tempo patrulhando esse outro setor que está descoberto. Aí nós vamos ter 2 porcarias ali, porque serão 2 setores mal assistidos. Essa que é a verdade. Porque uma viatura não roda com um policial apenas. Esse policial vai fazer o quê? Esse que sobrou? Ah, ele vai para uma cabina, vai para um policiamento a pé, que não tem a mesma eficiência de uma radiopatrulha. O policiamento a pé tem a sua eficiência, só que num espaço mais reduzido. Por isso que ele vai ocupar um subsetor de patrulhamento a pé. Vai pegar num comércio, no máximo 3 quarteirões de vamos imaginar, de uma Adoc Lobo, de uma Rua Conde de Bonfim, 3 quarteirões ali, 4 quarteirões. A partir daí já fica muito para ele. A rádio patrulha, o policiamento de motocicleta, acaba sendo mais abrangente, né? Então, o policial morre, aquele tipo de policiamento que ele executava, ele muitas das vezes deixa de existir, porque você não tem cabina com policial apenas. Você não tem radiopatrulha com policial apenas. O Estado não tem outro para substituir. A sociedade é que perde. Além da própria instituição, que lamenta muito a morte dos seus heróis, e a própria família, né? Se colocar, por exemplo, do último concurso para cá, né? Teve ano que se perdeu quase 100 policiais, né? Num total de 10 anos, chega a 1.000. Exatamente. De 45 mil. A Polícia Militar, eu não tenho acompanhado aqui agora os resultados negativos que nós temos até esse momento. Mas a Polícia Militar, ela chegou a perder 120, 130, dependendo do ano, né? Lá pelos idos de 2003, 2004, 2005, 2006, era muita gente.